Boa tarde, sejam todos e todas bem-vindos a mais uma web aula. É uma grande satisfação contar com a presença de vocês. O tema da nossa web de hoje é Boas Práticas em Farmácia Hospitalar, construindo uma assistência segura. Para compartilhar conosco seus conhecimentos, experiências e saberes sobre esse importante tema, temos a honra de receber o Dr. Alexandre Augusto Tutis, farmacêutico, fiscal de vigilância sanitária, graduado em farmácia bioquímica, especialista em farmácia clínica hospitalar, especialista em saúde pública, mestre em ciências farmacêuticas. Muito obrigada, doutor Alexandre, pela sua presença aqui na escola nessa tarde, proporcionando esse momento, né? Compartilhando conosco seus aprendizados e seus saberes. Seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado, Tânia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite que partiu da minha colega fiscal Aline Schio. Muito obrigado. É com grande satisfação que eu venho trazer para vocês aqui uma ferramenta que nós utilizamos durante as inspeções, né? Que é o nosso roteiro técnico de inspeção, tá? Lembrando que essa é uma das ferramentas que nós utilizamos e também, desculpa, eu queria agradecer à Escola de Saúde, né, por estar promovendo essa web aula, tá? Então vamos lá. Boas práticas em farmácia hospitalar, construindo uma assistência segura. Bom, o embasamento legal, né, ele inicia pela Lei Federal número 5.991 de 1973, né, que dispõe sobre o Código Sanitário de Medicamentos. Também a Lei Federal 13.021 de 2014, que fala sobre a fiscalização das atividades farmacêuticas. Também a Portaria 4.283 de 2010, a Lei Estadual 1.293 de 92, que é o Código Sanitário. Além disso, a RDC 63 de 2011, né, que dispõe sobre o funcionamento de serviço de saúde. A RDC 67 de 2007, que é sobre boas práticas na manipulação de preparações magistrais oficinais para uso humano em farmácias, e também a RDC 430 de 2020. Né? Essas são as principais. Lembrando que assim, nós não temos uma legislação específica sobre farmácia hospitalar. Então, nós fazemos um apanhado, né, de algumas legislações que vão se aplicar sobre essa atividade. Tá? Muito importante, colegas, que quando vocês forem consultar alguma legislação, que vocês utilizem o portal da Anvisa, tá? Porque ele é muito interessante, porque você consegue visualizar se determinada resolução, determinada legislação normativa, ela está vigente, se ela está vigente com alterações ou se ela foi revogada. Tá? Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer uma pesquisa na internet, por exemplo, que a gente utiliza, sei lá, um navegador, né, a gente recupera várias informações, mas ficamos na dúvida se aquela legislação que nós estamos consultando ela está vigente ou não. Então, no caso da legislação em saúde, das normas da saúde, né, eu recomendo que sempre que vocês forem fazer a pesquisa, utilizem o Anvisa Legis, que ele te dá essas ferramentas, tá? De ter o conhecimento da legislação está vigente ou não. Tá? Bom, iniciando o nosso roteiro de inspeção propriamente dito, né, eu vou apresentando aqui os itens que são verificados durante a inspeção. Tá? Como existe uma parte documental, muitas vezes a gente entra em contato com antecedência com o serviço e já pede para o serviço ir organizando esses documentos, para no momento da inspeção ficar um processo mais ágil, mais dinâmico, né? Em determinadas situações, né, o serviço consegue até encaminhar com antecedência esses documentos, né, para vigilância, e a gente consegue analisar com antecedência a documentação antes de partir para a inspeção em loco propriamente dita, tá? Então, vamos lá, iniciando, né? Os quesitos que são exigidos, né? Certidão de regularidade técnica ou designação de um responsável técnico, né? Lembrando que, assim, essa designação do responsável técnica, ela tem que ser um documento formalizado pelo hospital, pela diretoria do hospital, tá? O segundo item, se a farmácia funciona sob a responsabilidade e assistência do farmacêutico durante todo o horário de funcionamento, né? Isso é primordial.
Nós sabemos que existem situações, principalmente algumas cidades do interior, em que você conseguir, né, um profissional legalmente habilitado para atender, fazer assistência durante todo o horário de funcionamento é um pouco mais difícil, né? Mas enquanto a farmácia hospitalar está em funcionamento, né, nós exigimos que tenha, sim, um farmacêutico presente, tá? Um responsável técnico. Tá? Treinamentos e capacitações dos colaboradores, de todos os profissionais que atuam na farmácia, tanto farmácia central quanto as farmácias satélites, a CAF, enfim. Né? Esses treinamentos, eles precisam estar registrados. Muitas vezes, no próprio serviço, existem planilhas, né? Existem POPs, existem fichas de treinamento. Então, lembrando que, assim, quando você, por exemplo, se chegou um funcionário novo no setor, toda vez que chega um funcionário novo no setor, quem é mais antigo, o farmacêutico RT, por exemplo, vai lá e vai passar o serviço para esse funcionário novo. E muitas vezes esse treinamento ele não fica registrado, né? Então, você pode abrir, pegar uma ficha dessa de um POP que você tem aí na sua instituição de treinamentos, né? E registrar lá que você está fazendo uma integração funcional do novo funcionário do setor. Então foi explicado como é que funciona o sistema informatizado, como é que recebe a prescrição, como é que faz a dispensação. Então, todos esses conhecimentos que você vai transmitindo para o funcionário novo do setor, você vai registrando e isso fica como um treinamento. Tá? Lembrando que não só dos funcionários novos, né? Aqueles funcionários que estão já há algum tempo na farmácia, eles também precisam de treinamentos periódicos, e o que a gente exige é, no mínimo, um treinamento anual. Tá? Checklist preenchido, né, do recebimento de conferência de mercadorias, de medicamentos e produtos para a saúde. Né? Eu preciso ter um checklist? O desejável é que você tenha uma ferramenta, um checklist, uma lista, enfim, algum instrumento para fazer essa conferência. Mas eu faço na própria nota fiscal, não serve? Depende. Se você vai utilizar a própria nota fiscal, a gente exige que tenha alguns parâmetros mínimos, né? Então você vai fazer lá a conferência do medicamento ou do produto para a saúde, do lote, da validade, da quantidade que está sendo recebida. Beleza, isso daí você faz lá na sua nota fiscal. Você tem que fazer a conferência da temperatura do recebimento, né? Alexandre, mas a mercadoria que está chegando é uma mercadoria de temperatura ambiente. Os medicamentos, todos eles saem da fábrica, né, do fabricante, da indústria farmacêutica, com uma faixa de temperatura de conservação, normalmente entre 15 e 30. Então, o limite da temperatura máxima é 30 graus. E todos sabem, né, que em Mato Grosso do Sul nós temos aí facilmente ultrapassamos a temperatura de 30 graus. Então, mesmo os medicamentos de temperatura ambiente, no seu recebimento, eles precisam sim ser conferidos à temperatura. Então, tem que ter esse registro da temperatura, né? E tem que ter a identificação de quem está realizando aquele recebimento, tá? Para a gente ter toda uma cadeia de rastreabilidade completa daquele medicamento que chegou na farmácia. Plano de contingência escrito e disponível para eventuais problemas. Né? Aqui no relatório, ele está aqui problemas no refrigerador, por interrupção de fornecimento de energia elétrica pela concessionária. Né? A gente imagina que tudo que for, que for equipamento crítico, ele vai precisar de um plano de contingência. Então, no caso dos medicamentos, o que é? É o refrigerador que faz a conservação dos medicamentos da cadeia fria, né, dos medicamentos termoláveis. Então, faltou energia? O hospital dispõe de um gerador de energia e esse gerador ele aciona, né, e todos os nossos refrigeradores aqui são atendidos pelo gerador. Maravilha. Esse gerador de energia ele precisa ter manutenção periódica. Olha, Alexandre, o hospital ele tem gerador, mas ele não atende a farmácia. Então, os seus equipamentos críticos, eles vão precisar de uma fonte alternativa, né? Seja uma bateria, um no-break, alguma coisa assim. O meu não é refrigerador, é câmara de conservação e ele tem bateria interna. Maravilha, excelente. Você precisa fazer a manutenção preventiva, né, para garantir que numa ausência do fornecimento da energia elétrica, a bateria do seu refrigerador ele vai
conseguir manter esses medicamentos, né? Porém, a gente sabe que no caso desses de bateria, até mesmo de um gerador, você pode acontecer dele não funcionar a contento e não atender. Então, você tem que ter um plano de contingência indicando que na ausência do fornecimento de energia elétrica pela concessionária vai ser acionada a fonte alternativa. E em algum problema, será adotadas outras medidas, né? Então, a gente vai utilizar uma caixa térmica de tantos litros, vão ser colocados tantos gelos recicláveis para condicionar uma determinada quantidade de medicamentos que poderão ser conservados por até tantas horas. Passado, por exemplo, pode conservar até 8 horas, mas com 5 horas, se não restabelecer, nós vamos realocar esses medicamentos para um outro setor, algum outro hospital, enfim. O plano de contingência ele tem que conter todas as possibilidades, ele tem que contemplar todas essas possibilidades, tá? Lembrando que, assim, se vai faltar energia, muitas vezes o computador não vai funcionar, então não adianta você ter esse plano de contingência apenas no seu sistema, né, na sua rede, você tem que ter ele escrito, né, impresso e disponível no setor para consulta, tá? O plano de contingência também, o desejável é que ele contemple outras situações. Por exemplo, pode acontecer de ter energia, mas não ter a rede, né? Hoje em dia todos os sistemas são interligados. Muitas farmácias já não tem mais papel, funcionam tudo através de um sistema informatizado. E se a rede der problema e vocês estiverem sem acesso, o que acontece? De que forma que vão ocorrer as dispensações? E vem a receita impressa, vem a receita manuscrita, enfim. Então, seu plano de contingência também tem que contemplar essas hipóteses, tá? Outra situação que você pode colocar no seu plano de contingência também, a falta de um funcionário, de um colaborador, né? Faltou na falta do auxiliar de farmácia, é convocado um outro que está de folga naquele dia para cobrir o plantão, para cobrir a eventual falta daquele funcionário, ou na falta dele, o farmacêutico vai assumir essa função, enfim, seu plano de contingência também deve contemplar essas outras situações, tá? Ele não, o desejável é que ele não resuma-se apenas à falta de energia elétrica, tá? Lista de padronização de medicamentos, produtos e materiais, tá? Essa lista de padronização, não adianta você só imprimir uma listinha lá que sai do seu sistema informatizado, né? Essa lista de padronização, ele é um documento oficial do hospital, né? Então, a Comissão de Farmácia Terapêutica do hospital, em conjunto com a CCIH, com o Núcleo de Segurança do Paciente, enfim, a diretoria técnica e clínica do hospital, toda a equipe, as comissões vão se reunir, vão montar essa lista de padronização, tanto de medicamentos como produtos e insumos, enfim, e isso vai ser um documento oficializado, né, que vai estar assinado pela diretoria, enfim, tá? Então, não é só uma listinha impressa do seu sistema informatizado com os medicamentos que estão cadastrados, tá? Nós exigimos que seja um documento formalizado, tá? Registro de indicadores referentes às atividades da farmácia. Muitas vezes, os próprios sistemas informatizados, eles dispõem de ferramentas que auxiliam com esses indicadores, tá? E o desejável é que, assim, que sejam indicadores da atividade da farmácia, né? De farmácia clínica, e não apenas indicadores econômicos, né? Compra de medicamento, é, é, perda por vencimento, perda por quebra, enfim, né, o desejável também é que esses indicadores sejam relativos à farmácia clínica, às atividades na farmácia, e não apenas indicadores econômicos. Tá? POPs, procedimentos e rotinas técnicas escritas atualizadas. Os POPs, eles precisam ser revisados pelo menos a cada 2 anos. Tá? Por mais que não haja alteração, né, ele precisa ser revisado e estar atualizado. Né? Se não houve alteração, você só faz a revisão e marca lá que a próxima revisão será daqui 2 anos ou 1 ano, enfim, cada estabelecimento aí, cada serviço de saúde vai determinar a periodicidade da revisão, tá? Mas ele tem que ser revisado no mínimo a cada 2 anos, né? Participação do farmacêutico nas comissões, né? Os hospitais aí têm diversas comissões e o farmacêutico ele precisa participar, pelo menos da CCIH e do Núcleo de Segurança do Paciente. Tá? Comissão de farmácia terapêutica é desejável também, tá? Ela não é obrigatória, mas se ela estiver no hospital, é evidentemente que o farmacêutico deve participar.
tá? Medicamentos de alta vigilância. Esses medicamentos, né, eles precisam receber uma atenção especial, né? E um dos itens que nós cobramos com relação aos MAVs é o registro e a divulgação da lista dos MAVs. Então, o hospital ele tem que ter uma lista desses medicamentos, né? E tem que divulgar para todos os setores, né? Os setores de enfermagem, as clínicas médicas, enfim, onde tem paciente internado, onde tem administração de medicamento, né? Precisa ter essa lista aí dos medicamentos de alta vigilância e ele precisa fazer parte também do treinamento continuado de todos os profissionais da saúde envolvidos na assistência dos pacientes, tá? Protocolo de identificação, busca, monitoramento e investigação de reações adversas a medicamentos e queixas técnicas de medicamentos, né? Então, vocês têm, o serviço ele tem que dispor aí de um documento, seja um POP, um protocolo, uma diretriz, enfim, um documento oficializado também, internalizado, para fazer todo esse monitoramento, tá? O farmacêutico deve possuir acesso aos sistemas oficiais de notificação, Notivisa e Vigimed. Vamos lá. Vigimed é principalmente para notificar reações adversas, né? A gente sabe que no âmbito da farmácia hospitalar, muitas vezes o farmacêutico ele não faz a assistência direta ao paciente. Na maioria dos casos, quem está diretamente ali com o paciente ou vai ser o médico, ou vai ser o enfermeiro, o técnico de enfermagem, né? Então, para o Vigimed, tranquilo, né? A gente sabe que muitas vezes são esses outros profissionais, os não farmacêuticos, que vão receber essa queixa, né? Dessa reação adversa. Muitas vezes eles repassam isso para o núcleo de segurança do paciente e o núcleo é que faz a notificação dessas reações adversas aos medicamentos. Porém, o Notivisa, ele já está ligado à queixa técnica de medicamentos, né? Então, o farmacêutico tem que ter acesso, sim, ao Notivisa ali, né? Para poder fazer essa notificação de quando ele tiver uma queixa técnica de algum medicamento. Seja, o medicamento veio com uma cor alterada, ele veio com precipitado, ele está estranho, ele está diferente, veio faltando bula. Teve até casos que a gente viu aí do frasco com ampola vir sem líquido nenhum dentro, sem conteúdo nenhum. Então a gente sabe que é raro, mas pode acontecer. E aí o farmacêutico ele tem que estar habilitado, né, registrado aí nos sistemas para que ele possa fazer essas notificações, tá? Item 15, se a farmácia realiza conciliação medicamentosa. Tá? Então, são aqueles medicamentos que o paciente traz de casa, que ele já faz uso contínuo, né, e que durante o período de internação, qual que é o procedimento do hospital, né, com relação a esse tratamento? Né? O paciente vai trazer de casa, esses medicamentos vão ficar sob a guarda da farmácia, vão ficar sob a guarda da enfermagem. Como é que funciona? Tem que ter um POP nesse sentido, né? Ou não, o hospital, o médico vai prescrever esses medicamentos e a farmácia hospitalar é quem vai ceder esses medicamentos, fornecer esses medicamentos. Então, isso tem que estar descrito aí num POP, tá? Lixeiras identificadas, né, quanto ao tipo de resíduo, né? Lixeira com tampa, pedal, o saco plástico adequado, a identificação adequada com relação ao tipo de resíduo. Com relação agora à aquisição e recebimento de medicamentos e produtos. O farmacêutico participa desse recebimento ou ele presta assistência, ele orienta de que forma que ocorre, né, esse recebimento desses medicamentos e produtos, ele ocorre em um local definido e adequado. Então, a farmácia hospitalar, o farmacêutico responsável técnico, ele tem que definir um local para o recebimento, né? A pessoa chega para entregar, está vendo uma transferência da CAF para a farmácia, não, deixa em qualquer lugar. Não, né? Tem que ter um local adequado para esse recebimento. Olha, põe aí em cima do pallet, né? Tem uma área identificada, põe uma fita amarela, põe um pallet com uma cor diferente, ou põe um pallet e põe na parede lá uma plaquinha identificando que ali é a área de recebimento, né? Para que esteja corretamente identificado. Então, um colaborador que não tem certeza se aquele produto chegou, ele já foi conferido ou não, se aquela área está lá, a área de recebimento, quer dizer que aquele produto ele ainda não foi conferido, né? Então, ele sabe que ali ele não pode mexer ainda, ele não pode pegar aqueles medicamentos, aqueles produtos que estão ali, porque provavelmente eles ainda não foram conferidos. Então, a gente tem que ter uma lógica, né, em tudo isso daí para mitigar o risco, né, de ocorrer erros aí, de pegar um medicamento que ainda
não foi verificado se ele está ok para dar entrada no estoque da farmácia e posteriormente ser dispensado para o paciente. Tá? A farmácia hospitalar possui um controle de estoque, né? O sistema informatizado ele ajuda nesse controle de estoque, ele vai identificar, ele vai te orientar com relação à validade dos medicamentos, ele vai te dar um alerta, né? Fala, olha só, esse medicamento aqui ele tem um lote que já está mais próximo do vencimento, então não dispensa esse daqui, primeiro que vence é o primeiro que sai, né? Então muitas vezes o próprio sistema informatizado ele já te oferece ferramentas para essas situações, né? E se o seu sistema não oferece essas ferramentas, então o serviço tem que dispor de alguma planilha, alguma identificação visual para fazer o controle adequado. Tem que ter um termômetro, né, para fazer a leitura instantânea, fazer a conferência do recebimento desses medicamentos, né? Como eu disse, tanto os medicamentos de rede fria, né, os medicamentos termoláveis, quanto os medicamentos de temperatura ambiente, tá, gente? É importante fazer a verificação da temperatura de todos os medicamentos e produtos para a saúde que vêm de fábrica com critérios de conservação, tá? Tem medicamentos que a gente sabe que ele é até 25 graus, né? Enfim. Então, tem que ser feita essa conferência. Tá? E o instrumento adequado é o termômetro de leitura instantânea. Os medicamentos que foram reprovados ali no seu recebimento, né? Eles têm uma área isolada, tem um outro local em que ele fica sob quarentena, ou que está lá identificado que eles estão reprovados, enfim, tem que ter, nem que seja um box, uma caixa devidamente identificada, se você não tem um local numa prateleira, não tem um pallet, né? Mas você tem que ter algum ambiente identificado, nem que seja um box, uma caixa, né? Que seja um produto de quarentena, para as pessoas que trabalham ali ter certeza de que aquilo que está ali dentro, aquele produto, aquele medicamento, ele não deve ser incorporado ao estoque, não deve ser dispensado para os pacientes. Certo? Vamos lá. Seguindo, item 21, armazenamento e conservação dos medicamentos. Né? Então, o local ele precisa apresentar pisos, paredes bancadas, superfície lisa lavável, as janelas, se elas dispuserem de qualquer tipo de abertura, ela tem que ter tela milimétrica, né, para impedir a entrada de insetos e outros vetores. Né? Se tiver ralo, tem que ter sifão, sistema de fechamento, escamoteável, né? Os medicamentos armazenados, né? Eles estão protegidos da incidência solar direta, né? Protegido de intempéries e de animais ou de insetos. Então, tudo isso tem que ser verificado, né, para impedir a degradação dos medicamentos e produtos para a saúde. Tá? Então, tem que pôr uma persiana, tem que pôr um papel pardo, um papelão, enfim, na janela para impedir incidência solar direta. Né? Tudo isso tem que ser cuidado, né? E lembrada que da sazonalidade, que às vezes durante um período do ano não pega luz ali naquela janela, não tem incidência solar direta, mas em determinado período tem, então, enfim, né, em nenhum momento pode pegar ali e dar incidir luz diretamente. Tá? O armazenamento desses medicamentos e produtos, ele é organizado, obedecendo endereçamento lógico, né, para evitar trocas, medicamentos de nomes muito parecidos, eles têm que ficar um pouco mais distante, ele tem que receber uma identificação um pouco diferenciada para impedir, mitigar o risco do equívoco ali, fazer dispensação errada, né, o controle de estoque ali, o primeiro que vence, o primeiro que sai, você pode separar esses medicamentos também por categoria, né, separar os antibióticos, dos antihipertensivos, enfim. Né? Muitas vezes o próprio sistema informatizado também te ajuda. Você consegue colocar no seu sistema informatizado o endereçamento, prateleira 1, prateleira 2, enfim. Tudo isso ajuda, né, a organizar o serviço ali da farmácia hospitalar. Tá? Evidentemente aí que os medicamentos e produtos têm que ser armazenados afastados de piso, parede e do teto, né, de forma que haja circulação do ar para manter uma temperatura uniforme dentro daquela sala, dentro daquele local, né? Não pode ter presença de bebidas, alimentos, plantas, objetos pessoais, né, dentro da farmácia hospitalar, né? Ali é um local de trabalho.
Então, esses objetos pessoais, eles têm que ficar guardados em outro local, num vestiário, numa salinha separada, enfim, né? A climatização, né? Tem que ter ar-condicionado? Não necessariamente precisa ter ar-condicionado, é o desejável que tenha. Você tem que garantir que o seu ambiente, que o ambiente onde estão os medicamentos, eles atendam os critérios de conservação determinados pelo fabricante. Então, se o que está armazenado ali é até 25 graus, dificilmente você vai conseguir manter uma temperatura menor do que 25 graus sem uma climatização com ar-condicionado, né? Inferior a 30 graus, depende, né? Tem local que é um pouco mais fresco, enfim. Mas você tem que atender as condições de conservação indicados pelo fabricante dos produtos todos que estão armazenados ali, né? Então, se você tem um medicamento que ele fala que é 25 graus, né, dentre os 500 que estão armazenados ali, a sua sala tem que ser conservada em temperatura inferior a 25 graus, né? Então, o de menor temperatura armazenado ali é o que vai determinar a temperatura máxima do ambiente, tá? Refrigerador exclusivo para guarda de medicamentos, né? Termoláveis, imunobiológicos, enfim. Precisa ser câmara de conservação? Depende, né? Se for só o medicamento termolábil, né, pode até ser o refrigerador comum, porém, né, você tem que garantir que a temperatura ali de conservação dentro do refrigerador esteja entre 2 e 8 graus, né? Ah, não, a gente tem câmara de conservação, maravilha, melhor ainda. Tem alguns medicamentos, principalmente as vacinas, elas exigem, né? Elas não podem ser armazenadas em refrigerador comum, elas têm que ser em câmara de conservação homologada pela Anvisa. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Então, esse refrigerador, ele precisa ter registro, né, de temperatura, né? Você precisa registrar a temperatura do ambiente onde são conservados esses medicamentos, né, no refrigerador, e tem que ter o registro também da temperatura ambiente, no mínimo 2 vezes por dia, sendo que uma dessas aferições tem que ser no horário mais crítico, né, então próximo ali da 1 hora da tarde, né. Para o ambiente tem que ter a temperatura e a umidade, e do refrigerador a temperatura interna, tá? Manutenção preventiva do refrigerador. Tem que ser por empresa especializada? Ou o serviço de engenharia clínica do hospital pode fazer? Pode ser, engenharia clínica do hospital pode ser por uma empresa especializada. Tem que ter uma manutenção preventiva, tá? Então, a câmara de conservação, como essa que está na imagem, por exemplo, ela tem lá, ela mesma tem lá em cima, vocês estão vendo lá um termômetro digital, né? Então, esse tipo de refrigerador, de câmara fria, como ela tem internalizado ali no próprio sistema o termômetro digital, então ele precisa receber anualmente uma manutenção e a calibração desse dispositivo. Um refrigerador comum, ele não tem o termômetro. Então, o termômetro que você vai, o termômetro, enfim, o dispositivo que você vai utilizar para fazer o monitoramento da temperatura no refrigerador comum, ele precisa ser calibrado no mínimo anualmente, né? Ah, mas eu uso, meu termômetro é novo. Então, põe uma etiqueta de quando ele entrou em operação, para você saber que daqui a um ano ele vai precisar ser calibrado ou trocado, tá? Meu refrigerador comum, como que eu posso fazer uma manutenção eu mesmo? Pode. O que a gente aceita como manutenção preventiva de um refrigerador comum? Você vai fazer um POP de limpeza, tá? Interna e externa, vai indicar de que forma que vai ser feita essa limpeza, quais os materiais que vão ser utilizados, os saneantes, o pano ou bucha, enfim, você vai fazer uma descrição completa, né, de que forma que vai ser feita essa limpeza e vai indicar qual vai ser a periodicidade dessa limpeza. Tá? E vai montar do lado uma planilha, né, atestando, né, registrando que foi feita aquela limpeza. Lembrando que não é só a limpeza propriamente dita, você tem nesse POP também que indicar aonde que você vai alocar os medicamentos que estão dentro desse refrigerador durante esse processo de limpeza. Vai colocar em outro refrigerador, vai colocar numa caixa térmica, enfim, tudo isso tem que estar descrito no POP. Então, se tiver tudo certinho, um POP de limpeza, né, com as anotações, com a descrição de todo o procedimento dos saneantes, nós aceitamos como manutenção preventiva do refrigerador. Tá, e lembrando que se o refrigerador começa a não conseguir atingir a faixa de temperatura desejável, aí tem que ser acionada, né, a manutenção corretiva do equipamento. Tá?
tá? Então, como eu disse ali, aqui agora no item 30, termohigrômetros calibrados, né? Então, é novo? No início da operação, você põe uma etiqueta indicando a data que você iniciou a operação daquele equipamento ou você guarda a nota fiscal, tá? Com 1 ano de uso, ele precisa ser calibrado ou trocado, né? Hoje em dia, uma calibração já está praticamente o mesmo preço de um termohigrômetro novo, então muitas vezes não compensa você mandar calibrar, compensa você trocar. Enfim, fica a critério de serviço, tá? Seguindo, item 31, possui local identificado e isolado para armazenamento de medicamentos e produtos vencidos, né? Então, muitas vezes, a bombona para o descarte, aí para o serviço que faz o recolhimento dos resíduos, ele não está dentro da farmácia, ele está em outro setor. Então, na farmácia, você precisa, né, de algum local devidamente identificado para os medicamentos, e demais produtos vencidos, tá? Seja um pallet, seja uma prateleira, seja uma estante, enfim, um box, uma caixa, ele tem que estar identificado que os produtos que estão ali em seu interior estão vencidos e que eles não devem ser utilizados, incorporados ao estoque nem dispensados, certo? Então, identifique exatamente, muito bem identificado, esse dispositivo que você vai utilizar para a guarda desses medicamentos e produtos vencidos. Tá? Aqui, item 32, equipamento de refrigeração exclusivo e regularizado pela Anvisa para guarda e conservação de vacinas, né? Isso daí é uma exigência da RDC 197 de 2017. Vacina só em refrigerador, câmara de conservação regularizada pela Anvisa. Não posso deixar no refrigerador comum? Não, não pode. Medicamentos com grafias e sons semelhantes estão armazenados em locais identificados com etiquetas de alerta que destaca letras maiúsculas em negrito a diferença entre os nomes parecidos. Por exemplo, ampicilina, azitromicina, aminofilina, laminovudina, zidovudina. Então, a gente sabe que tem muitos medicamentos em que o princípio ativo ele tem os números, a nomenclatura muito parecida, né? Então, você utilizar essa diferenciação, né, seja ali no bin, na prateleira onde ele vai estar, isso ajuda muito, né? Inclusive tem uma resolução da Anvisa, uma RDC que fala sobre a rotulagem dos medicamentos, que ele indica que esqueci agora o nome disso daí, tal naming, uma coisa assim, é um nome em inglês que indica aí essa diferenciação na hora de você grafar o nome do medicamento, tá? Para que seja visualmente, né, a pessoa bate o olho ali e já sabe que existe ali uma diferença para não confundir e dispensar o medicamento errado. Tá? Vamos lá, agora a parte de dispensação de medicamentos propriamente dito, né? Então precisa do ambiente reservado, né? Com um fluxo de acesso de pessoas restrita, né? A farmácia hospitalar ela deve ter um acesso restrito, né? Apenas aos colaboradores do setor, aos funcionários do setor. Ele tem que estar devidamente organizado, né? Para também mitigar o risco de uma dispensação errada. Tá? A farmácia hospitalar utiliza um sistema informatizado que dá um suporte clínico, né? Muitas vezes o próprio sistema ele te dá aí algumas ferramentas de farmácia clínica também, né? Ele vai te indicar, vai te dar um alerta sobre a alergia que o paciente tem, ele vai te indicar se foram prescritos medicamentos em duplicidade, né? Que eles têm a mesma atuação, que eles são indicados para a mesma doença, né? Ele pode te indicar se há um risco de interação medicamentosa entre os medicamentos que estão ali naquela prescrição. Então, muitas vezes esses sistemas eles já trazem essas ferramentas, né? Então, é importante que o farmacêutico tenha conhecimento do sistema que é utilizado, né? E ele utilize essas ferramentas se elas estiverem disponíveis, né? Então, entrou na farmácia, ó, cadê o pessoal da informática? Me ajuda aqui. Tem essa ferramenta? Me ajuda a utilizar? Ah, eu não sei se tem. Vamos entrar em contato com o suporte, então, né? Cara, se existe a ferramenta, ela tem que ser utilizada, né? Tudo isso, ela ajuda no trabalho ali do farmacêutico e dos demais funcionários da farmácia e ela facilita o trabalho e ela ajuda demais a evitar troca de medicamentos, enfim, ela facilita a prática do dia a dia. Comprovou a realização da conferência da prescrição médica pelo farmacêutico antes da dispensação, né? Então,
Toda prescrição que chega na farmácia, ela é conferida pelo farmacêutico? Ah, eu confiro sim. Como que você confere? Ah, ela chega aqui no sistema, eu olho. Tá, tem um registro? Ah, não, eu não faço o registro. Então, lamento, meu amigo, mas se você não registra que você faz essa conferência da prescrição, para a gente ela não existe, né? Então, ela tem que estar registrada. Então, você cria um carimbo, você cria uma marcação, você faz uma rubrica, enfim, você, de alguma forma você tem que registrar que aquela conferência foi efetivamente, aquela prescrição foi efetivamente conferida pelo farmacêutico, que ela vai seguir posteriormente para a dispensação, né? Posteriormente, comprovou a dupla checagem dentro da farmácia ainda, nas etapas de recebimento da prescrição, separação e dispensação, né? Então, assim, dentro da farmácia ali, você tem que ter uma dupla checagem na separação. Então, uma pessoa, o farmacêutico recebeu essa prescrição, ele fez a conferência, aí ele passou para o auxiliar. O auxiliar foi lá e fez toda a separação. Uma outra pessoa tem que conferir antes de mandar isso para o posto de enfermagem, né? E essa dupla checagem, ela também precisa estar registrada. Ah, eu não tenho outro funcionário, mas eu faço a dupla checagem no meu sistema. Eu tenho aqui tudo com código de barras, então a gente faz a separação e posteriormente bipa no sistema. Isso é dupla checagem? Beleza, isso é uma dupla checagem, desde que ela esteja, seja realizado o registro, né, de que uma pessoa fez a separação e posteriormente foi conferido o bipano no sistema. Dupla checagem, beleza, devidamente registrado, tá? Existe também a dupla checagem com os profissionais da enfermagem. Então, a partir do momento que você montou a dispensação, seja unitarizada, seja individualizada, e mandou isso para o posto de enfermagem, algum colega da saúde lá da área da enfermagem, seja o enfermeiro, seja o técnico, ou seja o auxiliar, que está recebendo esses medicamentos, ele precisa fazer a conferência também e registrar essa conferência, tá? Tudo tem que estar registrado, tá? 39. Apresenta registro na prescrição com destaque das alergias. Então, se o seu sistema ele tem essa funcionalidade, então provavelmente na prescrição ele já vai aparecer, né, o alerta. Agora, se o seu sistema não dispõe, né, tem que ter uma anotação lá na prescrição. O médico tem que anotar, né, que esse paciente ele tem algum tipo de alergia, principalmente as alergias a outros medicamentos e alimentos, né? Então, isso tem que estar registrado de alguma forma. A embalagem, né, com a dispensação desses medicamentos, seja unitarizado, seja individualizado, enfim, ela está devidamente identificada, tem uma etiquetazinha lá contendo o nome do paciente, o número do prontuário ou registro do atendimento, o endereçamento, né, que é o leito ou andar do paciente, tem essas informações, são mínimas, né, para identificar aquela dispensação. Tá? E tem que estar devidamente anotadas lá na etiquetazinha, seja manuscrita, de preferência impressa, né, para evitar dúvidas de leitura, enfim. As sobras de medicamentos não administrados nos pacientes que já foram dispensados, então lá na enfermagem, no posto de enfermagem, na enfermaria, enfim, né, elas são devolvidas à farmácia, né, então tem que ter um POP de devolução. Monta um POP aí de devolução no seu serviço, né, faz o treinamento junto com o pessoal, que bacana. Você tem um POP, você tem um treinamento, um procedimento, né, da devolução. É devolvido todos os dias? É devolvido uma vez por semana? Não, uma vez por semana não, né, gente? É muito tempo para esse medicamento ficar solto lá. Então, assim, diariamente, monta lá o seu POP, faz o treinamento e faz o recolhimento diariamente. Beleza? Registrando, aí você pode até montar um formulário de devolução. Show de bola, fica lindo, né? Tudo tem que estar devidamente registrado para você ter toda a rastreabilidade daquele medicamento. Tá? Prescrição médica legível, né? Então, assim, a gente tem uma lei federal, a gente tem uma lei estadual específica, né, sobre a prescrição médica, que ela tem que ser preferencialmente impressa, digitada, né, para evitar dúvidas, para evitar erros. A gente sabe que alguns serviços ainda não dispõem, então a gente depende do serviço que não dispõe, né, ele está infringindo a lei. Então, nós exigimos sim que tenha ali, né, que essas prescrições sejam digitalizadas, digitadas e impressas, né? Prescrição manual só em caso de urgência e emergência, tá?
Então, o item 42, 43 ficam nessa seara. Dispensação por ordem verbal. Existe esse tipo de dispensação? E isso daí ocorre eventualmente lá na farmácia do centro cirúrgico, né? Então, o paciente está lá em cirurgia e há uma intercorrência durante a cirurgia e o médico precisa lá de um medicamento que não está disponível no kit cirúrgico, que está montado e está lá disponível, e que também, sei lá, não está no carro de parada ou não está na caixa de emergência lá do setor. Então ele fala assim, eu preciso de tal coisa. Então, existe essa possibilidade? Se existe, né, ela tem que estar descrita de preferência num POP. Então, escreve lá um POP. Em caso de intercorrência, existe essa possibilidade que o médico faz a solicitação verbal, o farmacêutico está na farmácia do centro cirúrgico, ele atende, fornece, e aí no fim da cirurgia, terminando o procedimento, o médico vai preencher um formulário de que foi feita aquela prescrição verbal, vai preencher a prescrição daquele medicamento, enfim, né? Isso tudo tem que estar descrito. Ou se você falar assim, não existe essa história de prescrição verbal. Se o médico precisar de uma coisa de urgência, tem que estar no box ou tem que estar no carro de parada. Mas em uma situação de urgência e emergência não pode ocorrer? Né? Pode, né? Às vezes acontece, então ele tem que estar previsto e tem que estar descrito, né? De qual forma vai ocorrer o procedimento dentro da farmácia para atender esse pleito. Vamos lá. A parte de antimicrobianos. A gente sabe aí que é uma preocupação muito grande com a utilização de medicamentos antimicrobianos no âmbito hospitalar para prevenir aí a resistência antimicrobiana, né? Então, o serviço de saúde deve dispor de um programa, de uma diretriz interna para o gerenciamento do uso de antimicrobianos. Isso daí está intrinsecamente ligado com a CCIH, né? Então, tem que ter critérios aí, né? Muitas vezes o hospital já nesse programa, nessa diretriz, vai determinar quais são os medicamentos que vão ser utilizados ali na antibiótico profilaxia cirúrgica, quais são os medicamentos que serão utilizados nos procedimentos invasivos, tudo conforme a padronização de medicamentos do serviço, né? Vai prever quais são os medicamentos que vão ser utilizados em determinadas infecções, tudo isso tem que estar previsto aí num protocolo ou diretriz para o uso de antimicrobianos, tá? Isso é obrigatório, tem que ter, né? E tem que ser seguido. Né? Então, quais são os requisitos para a dispensação dos antimicrobianos? Além da prescrição médica, tem que ter um formulário de justificativa. Se, por exemplo, o médico solicitar um antimicrobiano que não está, que está fora do diretriz ou do protocolo, ele pode prescrever? Pode, né? Mas ele tem que apresentar uma justificativa por escrito. Né? E aí, como é que ocorre? A farmácia só aceita essa justificativa ou ela encaminha primeiro para o CCIH para ser analisada? Então, tudo isso tem que estar descrito aí no seu protocolo ou na sua diretriz da utilização de antimicrobianos, tá? A continuidade, muitas vezes aqui entra uma atuação da farmácia clínica que é bacana junto com o laboratório, né? Muitas vezes o médico pede lá para fazer uma cultura e antibiograma, né? De um determinado sítio cirúrgico, sei lá, de alguma situação, e aí o farmacêutico tem acesso ao pessoal do laboratório e consegue falar, e aí, houve crescimento? Aí o cara do laboratório falou, não, houve crescimento sim, a gente não identificou ainda, mas parece estar com cara de ser um gram positivo. Beleza, eu vou conversar com o médico. Doutor, o pessoal lá do laboratório disse que houve crescimento sim, não identificaram ainda, não fizeram identificação completa, mas é um gram positivo, né? O senhor não acha que convém mudar o medicamento, o antimicrobiano, vamos partir para uma outra, vamos trocar, vamos aumentar a dose, vamos diminuir, enfim. É bacana quando você tem essa interação, essa possibilidade de fazer essa atuação da farmácia clínica junto com o médico prescritor, junto com a CCIH, junto com o laboratório de microbiologia. Fica fantástico, né? Mas infelizmente não é a realidade de muita gente. Mas o farmacêutico ele pode, nessas situações, sempre instigando a diretoria do hospital a evoluir, né, para uma situação ideal. Falar, olha, mostrar quais são as vantagens de se aplicar uma dinâmica dessa, de aplicar a farmácia clínica. Né? Você tem redução de custo com a compra de medicamentos, você tem diminuição do período de internação, né? Bacana. Se você ainda não dispõe disso, você pode utilizar, fazer um estudo e apresentar esse estudo para a diretoria do hospital, mostrando a importância da farmácia clínica em reduzir custo do hospital, né? Porque muitas vezes a principal chamativo, né, para a implementação de um novo
procedimento, processo, enfim, no serviço de saúde é um indicador econômico. A gente sabe disso, né? Os medicamentos de alta vigilância, eles estão identificados de forma diferenciada dos demais medicamentos, né? A maioria dos serviços utilizam lá etiquetas coloridas, né? Põem cores diferenciadas nas etiquetas para identificar os medicamentos de classes diferentes. Então, põe lá uma etiqueta vermelha no MAV, põe uma etiqueta verde nos antimicrobianos, põe uma etiqueta amarela nos medicamentos sujeitos a controle especial, né? Enfim, fica a critério do serviço. Porém, os medicamentos de alta vigilância obrigatoriamente têm que ter alguma forma diferenciada de identificação. Certo, gente? Tá, e essa identificação tem que ser fácil e tem que ser visual. Tá? Não adianta você falar que, não, no meu sistema ele está identificado. Não, o medicamento propriamente dito tem que estar identificado, de forma diferenciada. Tá? Medicamentos sujeitos a controle especial. Né? É um ponto crítico, né? Os medicamentos sujeitos a controle especial, eles são regidos pela portaria SVS do Ministério da Saúde 344 de 1998, né? Então são medicamentos que podem ser utilizados de forma abusiva, eles oferecem uma série de riscos de utilização para os pacientes, então eles têm um controle estrito, né? Então o farmacêutico tem que estar cuidando, é o único profissional habilitado e capacitado e permitido a fazer a guarda desses medicamentos, né? Então a chave do armário tem que estar com o farmacêutico? Ele tem que estar com o farmacêutico. Enquanto ele está na farmácia, ele está sob a supervisão do farmacêutico. Minha farmácia hospitalar ela não funciona 24 horas. Então, na hora que fecha a farmácia, o farmacêutico tranca o armário e leva a chave embora. O armário não pode ficar aberto, não pode ficar disponível enquanto o farmacêutico não estiver lá. Mas como que o hospital vai funcionar? Você monta uma caixa, uma psicobox, monta uma caixa de urgência e emergência, com inventário, com a quantidade de medicamentos, com lote, com validade, com tudo certinho e deixa lá na enfermaria, no PAN, enfim, no setor. Né? O armário de medicamentos controlados, ele não pode ficar aberto sem a presença do farmacêutico. Tá? Isso é um item crítico e ele gera um auto de infração sanitária no serviço se o armário estiver aberto sem a presença do farmacêutico. Tá, gente? Então, para escrituração, pode ser utilizado no sistema informatizado? Pode, mas ele precisa estar homologado pela vigilância sanitária. Né? Eu não sei se meu sistema está homologado. Entre em contato com a gente, que a gente verifica, né? Quando a gente faz a homologação, a gente emite um termo, né, de homologação, que ele é específico para o sistema e para a instituição. Então, meu hospital aqui mudou o sistema informatizado, então ele precisa ser homologado novamente. Tá? Ele só trocou de versão, precisa homologar? Não, se houve só uma troca da versão, uma atualização da versão, não precisa fazer uma nova homologação. Mas quando há a troca do sistema propriamente dito, aí tem que ser feita uma nova homologação. Tá? Eu não faço escrituração no sistema, eu faço ela no livro. Tudo bem, não tem problema, né? Você precisa ter os cuidados com o livro precisa ser aberto na vigilância sanitária, a escrituração ela tem que ocorrer periodicamente, no máximo uma vez por semana, enfim, tem que ser legível, sem rasura, né? Então, nós temos muito cuidado quando a gente vai fiscalizar a parte dos medicamentos controlados. Inclusive, a gente faz uma contagem do estoque físico de alguns medicamentos, né, para ver se o estoque físico está batendo com o saldo escriturado. Então, muito importante que regularmente o farmacêutico promova, né, um inventário aí dos seus medicamentos controlados para ver se está tudo certo, porque se a gente for lá fazer contagem, tiver divergência, isso pode gerar um auto de infração sanitária. E pelo Código Sanitário Estadual, um auto de infração sanitária, ele pode gerar uma pena de advertência, uma pena educativa, ou pode gerar até multa, ou inclusive a interdição, né? Em casos extremos. Então, muito cuidado com os medicamentos controlados, tá, gente? Por gentileza. Misoprostol. Hospital que faz parto tem que ter misoprostol, gente. Né? Isso daí é uma ferramenta fundamental para assistência à gestante. Tá? Misoprostol salva a vida da gestante e salva a vida do recém-nascido, da criança, do bebê.
tá? Então, o misoprostol, ele é utilizado em várias situações em ginecologia e obstetrícia. Ele é utilizado para indução do parto, ele é utilizado para contenção de hemorragia, para atonia uterina. Então, o hospital que faz parto tem que ter misoprostol. Para ter misoprostol, precisa ter o credenciamento, tá? Junto à vigilância sanitária. Então, no final da apresentação, vou passar os contatos. Se você, o hospital, faz parte e você não tem misoprostol, entre em contato com a gente, que a gente vai te passar a orientação, tá? Vai fazer o seu credenciamento. Os hospitais da rede pública recebem gratuitamente o misoprostol da Secretaria de Saúde do Estado. O hospital particular que quer adquirir, quer comprar o misoprostol da distribuidora, precisa também desse credenciamento. Se não tiver o credenciamento, ele não compra, tá? E aí, assim, nós temos uma resolução estadual específica para o misoprostol, que é essa resolução 449 de 2025, né? Então, existem alguns critérios lá para o credenciamento, tem que ser apresentado uma série de documentações e, posteriormente, tem que ser feito lá os balanços, né? E aí, então, nós fazemos toda a orientação e, durante a inspeção, a gente vai verificar se o hospital está atuando de forma responsável com o misoprostol, que a gente sabe que é um medicamento que ele é muito sujeito a desvio, a roubo, porque existe um comércio ilegal de misoprostol muito intenso, muito perigoso, né? Então, vamos lá. Misoprostol, o hospital que faz parto tem que ter disponível, a gente faz o credenciamento, né? Ele não pode ter misoprostol sem ter credenciamento, né? Ele tem que ter lá o protocolo de uso do misoprostol, tem que ter um POP de dispensação, né? A farmácia tem que ter um relatório, a relação de todos os médicos que são autorizados a prescrever o medicamento. É evidente que muitas vezes, dentro da rotatividade dos médicos plantonistas, você vai ter lá um médico que não está na relação da farmácia, porque ele faz um plantão eventual, né? É um caso de uma situação de urgência e emergência que é diferenciado, mas os médicos que fazem parte do corpo clínico do hospital, então os obstetras, os ginecologistas que fazem parte do hospital, eles têm que estar lá constando nessa relação, né? Tem que ter o nome completo, o número de CRM, a rubrica que ele utiliza lá na prescrição, para quando chegar essa prescrição, o farmacêutico vai fazer essa conferência e vai realmente falar, não, esse médico é esse daqui mesmo. Ou será que alguém fez uma prescrição falsa só para conseguir esse medicamento e fazer desvio, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o misoprostol. Tá? O balanço confidencial mensal do uso de misoprostol, ele tem que ser feito mensalmente, tá? Do de 50 microgramas e de 200 microgramas. Com a nova resolução, ele deixou de ser obrigatório a entrega, a apresentação desse balanço na vigilância sanitária. Porém, o serviço deve continuar emitindo o balanço mensalmente. Ele vai fazer o balanço, vai conferir, vai assinar e vai deixar arquivado, registrado. E vai apresentar para a autoridade sanitária no momento da inspeção ou se ele receber um termo de notificação solicitando a apresentação, tá? Então, o balanço de miso, ele não precisa mais ser entregue e encaminhado à vigilância sanitária mensalmente, tá? Mas ele tem que continuar sendo realizado, emitido, né? Seja eletronicamente ou seja fisicamente, impresso, e tem que ser guardado por 5 anos. Certo, gente? Misoprostol, muito cuidado. Fracionamento de medicamentos sólidos, né? Então, esse procedimento ele tem que ser executado sobre a responsabilidade e supervisão do farmacêutico, né? Mas só o farmacêutico pode fazer? Não, ele pode deixar lá um técnico auxiliar realizar o procedimento, mas ele tem que estar supervisionando esse procedimento. Tá? Por quê? Porque ele é o responsável, o técnico, se acontecer algum problema, é ele quem vai responder. Então, para esse fracionamento, então o local tem que ter uma bancada, uma mesa de material liso, resistente, de fácil limpeza, as paredes, os pisos também tem que ser revestido de material liso de fácil limpeza, os materiais e utensílios utilizados nesse fracionamento, eles têm que ser específicos e exclusivos para essa utilização, né, para essa finalidade. Tem que ter a lixeira ali do lado, devidamente identificada, com tampa, pedaço e sacola plástica, enfim. Né? Esse procedimento de fracionamento, ele precisa ser registrado, seja em livro, manuscrito, seja em planilha, ou seja em sistema eletrônico, tem que ser registrado, e esse registro ele tem informações mínimas, conforme a RDC 67.
né? Então, tem que ter o nome do medicamento, né, do princípio ativo, da DCB, o nome do fabricante desse medicamento, a forma farmacêutica, a concentração, a data do procedimento de fracionamento, o lote e a validade original, a data de validade após o procedimento de fracionamento, se houve rompimento do blister, né, se você tirou o comprimido do blister ou se ele saiu lá do frasco. A gente tem algumas apresentações em que é um frasco com as cápsulas ou as dragas lá dentro. Então, a partir do momento que você abre esse frasco, a validade dele muda, né? Porque após aberto, o medicamento ele deve ser consumido em 30 dias, enfim. Então, se o procedimento de fracionamento ele altera a validade original do medicamento, então ele tem que vir com a nova data de validade após a realização do procedimento de fracionamento, né? Tem que ser descrita a quantidade de unidades que foram fracionadas e a identificação do profissional que efetuou o procedimento. Tá? Esse registro ele tem que estar legível, sem erraduras, atualizados e em ordem cronológica. Né? Opa, perdão. O rótulo do medicamento fracionado, ele também tem que ter informações mínimas, né? Tem que ter o nome do medicamento, a concentração, a data da validade após o procedimento, né? Se há essa alteração da validade original com o procedimento de fracionamento, tem que vir a data da validade após o fracionamento, né? O nome do farmacêutico responsável, a via de administração, quando restritiva, por exemplo, quando você tem um comprimido que ele é de uso oral, mas ele é sublingual, então tem que estar descrito lá que ele é sublingual, entendeu? E pode ter também um código de garantia de rastreabilidade. Muitas vezes o procedimento de fracionamento ele gera um código e se houver esse código você pode pôr na etiqueta, é desejável, tá? Ele não é obrigatório, mas ele é desejável que esteja lá. Para concluir para facilitar o procedimento de rastreamento depois, tá? Fracionamento de líquidos orais. Tem uma sala específica identificada também para fazer esse fracionamento. Esse procedimento ele tem que ser registrado em um livro ou no sistema eletrônico de uma forma diferenciada do outro fracionamento de sólidos orais. Tá? Então, se você faz fracionamento de líquidos orais, ele tem que ser registrado de forma separada. Tá? Também tem itens mínimos, né, que precisam conter lá no registro desse fracionamento dos líquidos orais, conforme está descrito aí na resolução, na RDC 67. Né? Tem que ter ali dentro da sala ou muito próximo lavatório completo, né, para higienização das mãos, com pia, sabonete líquido, papel toalha. O profissional que vai fazer esse fracionamento ele tem que ter os EPIs adequados. Né? É muito importante. Os líquidos orais, eles não podem ser fracionados em seringas que acopla agulha. Né? Seringa que acopla agulha não deve ser utilizada para o fracionamento de líquidos orais. Nós já tivemos casos de paciente que veio a óbito porque o medicamento que estava lá na seringa era de uso oral, técnico de enfermagem, enfermeira, enfim, o profissional da saúde não identificou, acoplou uma agulha e fez a administração endovenosa de medicamento errado no paciente, o paciente foi a óbito. Então, não pode, é terminantemente proibido fracionar medicamento líquido oral em seringa que acopla agulha. Nós temos aí alguns dispositivos específicos, né, em formato de seringa para o fracionamento de líquidos orais. A gente sabe que é um pouco caro, né, o serviço dispor disso, os serviços que compram essa ideia, fantástico, ótimo. Se você não conseguiu convencer a diretoria do seu hospital a padronizar esse tipo de material, utilize outra metodologia, sei lá, põe no copinho de café com tampa, dispensa o frasco inteiro para o paciente, enfim. Não use seringa que acopla agulha para fracionar líquido oral, tá? A identificação desse fracionamento, né, a etiqueta também tem informações mínimas que devem constar lá, né, nome do paciente, nome do medicamento, a dose de concentração, o volume e a via de administração. Né, os frascos de medicamentos líquidos orais em uso ou reconstituídos, de dose coletiva. Então, quando você tem aqueles medicamentos que você não faz o fracionamento por paciente, mas que ele fica como dose coletiva, fica lá no posto de enfermagem. Né? Ele tem que estar devidamente identificado, ele tem que ter etiqueta, né? Sem sobrepor a etiqueta original do fabricante, né? Sem sobrepor as informações da etiqueta original do fabricante.
E nessa etiqueta tem que conter a data da abertura. O horário é quando você tem um medicamento extemporâneo que ele tem uma validade após aberto muito curta. Então, aí nesses casos você põe o horário, tá? Caso contrário, a data. Tá? A data de validade após a abertura. O medicamento líquido, né, ele tem uma validade quando ele está fechado, e a gente sabe que a partir do momento que você procede à abertura, ele tem lá uma validade diferenciada. Geralmente está descrito na bula do medicamento. Esse medicamento deve ser consumido em até 20 dias, 30 dias após aberto. Então, a data de validade após a abertura tem que constar nessa etiqueta que vai ser afixada aí no frasco, né? Ah, mas eu vou usar o frasco antes de vencer. Não importa, ele tem que ter a identificação da validade após o procedimento de abertura, tá? E tem que ter o nome lá de quem procedeu à abertura desse frasco. Foi aberto na farmácia, o nome de quem fez a abertura na farmácia. Não, ele foi fechado para o posto de enfermagem, lá eles fazem a abertura. O nome do responsável que fez a abertura no posto de enfermagem. E a via de administração, obviamente, né? E com relação ao prazo de validade, né, se não foi determinado pelo fabricante, né, se não consta na bula a informação, né, do prazo de validade após a abertura, o que a RDC indica é 25% do tempo remanescente de validade da validade restante do produto, né? Então, se ele fala lá que ele tem mais 3 meses de validade, então você vai considerar só 25% desses 3 meses para calcular a validade do produto após aberta. Farmácias satélites, né? Então, os itens que a gente vai cobrar da farmácia satélite são os mesmos itens que nós já falamos aqui da farmácia central, né? Então, tem que ter termoigrômetros calibrados, tem que ter a certidão de regularidade com a determinação, a identificação do responsável técnico por aquela unidade, né? Tem que ter o farmacêutico durante o horário de funcionamento da satélite também, né? Tem que ter registro de temperatura na conservação dos medicamentos, tanto da temperatura ambiente quanto do refrigerador, que é utilizado para conservação, manutenção preventiva do refrigerador, né? Se tiver misoprostol, tem que ter a listinha dos médicos autorizados também na farmácia satélite, tá? Muitas vezes centraliza numa farmácia só o misoprostol, né, para facilitar. Tá. Medicamentos nos postos de enfermagem. Tá? Se tem guarda de medicamento num posto de enfermagem, tem que ter registro de temperatura, né? Então, solução parenteral de grande e pequeno volume, é medicamento? Soro é medicamento. Então, se tem soro fisiológico, soro Ringer lactato, soro glicosado, se ele está armazenado no posto de enfermagem, tem que ter monitoramento ambiental, de conservação, temperatura e umidade, tá? Se tem medicamento termolábil no refrigerador no posto de enfermagem, também tem que ter termoigrômetro calibrado e tem que ter manutenção preventiva do refrigerador, tá? E obviamente, né, que mesmo no posto de enfermagem, os medicamentos têm que estar armazenados, guardados, dispostos de forma organizada e não a bagunça como estão nas fotos aí, né? Tem, para vocês verem, a gente encontra até, medicamentos pregados na parede, né? Não sei qual o sentido disso, não sei que tipo de organização que é essa, mas são coisas que a gente, infelizmente, visualiza aí durante as inspeções, né? Central de abastecimento farmacêutico, né? Alguns hospitais dispõem de CAF, né? Então a CAF também é um setor, né? E é interessante que ela tenha ali um responsável técnico, né? O farmacêutico da farmácia central, ele pode ser o responsável, o RT da CAF também? Depende, se a CAF for próxima, né, tiver adjacente, tiver no mesmo prédio, tudo bem. Agora, se ela tiver num prédio separado, num local distante, aí não rola. Você tem que ter um responsável técnico no setor, né? Porque muitas vezes também o pessoal dispõe da CAF para fazer o fracionamento, enfim, cada situação é analisado na sua particularidade, tá? Com relação ao responsável técnico do setor. Tá? Então a CAF também tem que ter boas condições de iluminação, né? E limpeza das instalações, conservação, organização do ambiente, dos medicamentos dispostos nas prateleiras, enfim, tudo aquilo que a gente já falou, né, a CAF também tem que atender, né? Na CAF, usa muito pallet. Pallet não pode ser de madeira, tá, gente? Se for de madeira, tem que ser de madeira tratada, revestida,
de forma que permita a higienização e limpeza desse pallet, tá? Então, nós não recomendamos pallet de madeira porque dificilmente ele vai atender essas condições de higienização e limpeza. Então, a recomendação é para utilizar produtos de plástico, polímero, enfim, outros materiais aí de fácil limpeza, tá? Na CAF também não pode ter alimentos, objetos pessoais, da mesma forma como na farmácia central, né? A climatização para a temperatura, manter a conservação dos medicamentos e produtos dentro da faixa estabelecida pelo fabricante, né? O registro dessa temperatura também no mínimo 2 vezes ao dia, tanto da temperatura do ambiente quanto da umidade do ar, né? E muito importante, gente. Cadê? Essas centrais de abastecimento, as distribuidoras, onde você tem um armazenamento de grande quantidade de medicamentos, né, a RDC 430 exige que tenha o estudo de qualificação térmica do ambiente. O que é o estudo de qualificação térmica? É a verificação documentada de que o equipamento ou a área de temperatura controlada garante a homogeneidade dessa temperatura no seu interior. Então, se eu tenho uma CAF, uma central de abastecimento farmacêutica, ela tem que ter esse estudo, essa qualificação térmica, né? Na imagem aí a gente vê um exemplo de uma qualificação térmica que está sendo realizada num caminhão. Nada mais é do que você pôr vários termômetros, vários sensores de temperatura em vários pontos do ambiente para monitorar aquele ambiente, para ver se realmente em todo aquele ambiente é mantida a homogeneidade de temperatura, porque não adianta nada você botar um termohigrômetro de cara para o ar-condicionado e falar para mim que não, ali a temperatura fica em 23 graus, sendo que lá em cima, onde está a caixa, lá em cima do medicamento, está 27, 28, 30 graus. Né? Então, todo o ambiente onde ocorre o armazenamento, ele tem que manter uma temperatura homogênea e esse estudo de qualificação térmica vai garantir isso. Tá? Então, tem que fazer? Tem que fazer. Tá? Ah, mas nunca cobraram. Tá? Ele está na RDC 430, que é de 2020. Né? Nós estamos cobrando. Tá? Possui refrigerador exclusivo, né, com termohigrômetro calibrado para conservação desses medicamentos. A mesma coisa que nós já falamos lá na farmácia, também tem que ser atendido na CAF. Né, local identificado, isolado para a guarda desses medicamentos vencidos. E, nossa, são muitos itens, tá vendo? São 98 itens que são avaliados numa inspeção numa farmácia, dependendo da quantidade de farmácias satélites, né? Quando você tem várias farmácias satélites, então a gente aplica lá em cada farmácia satélite um roteiro daquele lá, né? Uma parte do roteiro. Então, assim, é uma inspeção demorada, minuciosa e que a gente depende da colaboração aí do farmacêutico e dos demais funcionários do setor para fazer uma inspeção bacana, né? Lembrando que, assim, o setor regulado, a farmácia hospitalar, né, o hospital, ele é o cliente da vigilância sanitária, digamos assim, né? Então, nós vamos lá fazer a fiscalização do serviço, mas tanto o objetivo da vigilância sanitária quanto do serviço de saúde é o mesmo, que é a segurança do paciente. Então, a gente tem que atuar em conjunto para promover uma assistência em saúde segura. Certo, gente? Tá, eu encerro aqui essa apresentação. Segue os contatos, tá, da Gerência de Medicamentos e Produtos para a Saúde, a GEMPS. Antigamente a denominação era GTMed, né, Gerência Técnica de Medicamentos, aí mudou a nomenclatura para GEMPS. Então, o nosso e-mail ele ainda segue a nomenclatura antiga, gtmed@saude.ms.gov.br. Nosso telefone fixo é o 3322-7123. Neste mesmo telefone, nós temos o WhatsApp do GTMed Responde. Todas as dúvidas, perguntas que vocês tiverem, podem encaminhar para o e-mail ou para o nosso WhatsApp do GTMed Responde, que nós iremos responder prontamente a vocês.